Os oceanos são ambientes extremamente perigosos, com ondas gigantes, fortes correntes e águas gélidas. Neles há diversos animais que podem representar riscos fatais para os seres humanos. Neste vídeo, exploramos 5 dos peixes mais perigosos encontrados nessas águas. Número 5. Espadarte. Como o nome sugere, espadartes são definitivamente um dos peixes mais afiados dos oceanos. Isso porque seu maxilar superior em forma de espada são extremamente afiados e duráveis, e são normalmente usadas para caçar peixes menores. No entanto, em vez de empalar suas presas com suas espadas, eles normalmente as usam como foices para cortar pequenos cardumes de peixes, a fim de nocauteá-los e devorá-los. Suas velocidades rápidas e estilo de caça feroz não representam um perigo real para os humanos. No entanto, o espadarte pode ser bastante perigoso quando são arpoados. Isso porque, quando empalados, eles normalmente saltam ou mergulham de tal forma que podem danificar um barco ou ferir um humano. Infelizmente, um homem havaiano chamado Randy Lames descobriu isso do jeito mais difícil em 2015, quando ele se tornou a primeira pessoa gravada a ser morta por uma dessas criaturas. Você vê, ele tinha atirado em um com seu arpão, e quando o peixe saltou por instinto, ele perfurou o peito de Lames, levando-o a falecer mais tarde no hospital. Isso só serve para mostrar o quão perigoso os espadartes realmente são. Acontece que os peixes-espadas são muito mais perigosos quando estão fora da água do que quando estão dentro dela. Isso porque sua carne contém altos níveis de mercúrio, o que é especialmente perigoso para mulheres grávidas. A longo prazo, o consumo de espadarte pode causar o acúmulo de mercúrio em sua corrente sanguínea ao longo do tempo. Se muito mercúrio estiver presente na corrente sanguínea de uma mulher grávida, isso poderia danificar o cérebro em desenvolvimento de um bebê e seu sistema nervoso. Como resultado, sugerimos que você fique longe deste prato de peixe de alto mercúrio se estiver esperando um filho em breve. Número 4. Baiacu. Enquanto os baiacus podem não ser os maiores ou mais rápidos peixes dos mares, sua capacidade de inflar e envenenar seus predadores os tornam extremamente perigosos. Baiacus normalmente só inflam quando se sentem ameaçados, já que sua forma inchada faz com que pareçam uma bola gigante de espinhos, que não são exatamente apetitosos para um predador. Além disso, seus espinhos contêm uma neurotoxina conhecida como tetrodotoxina que pode causar paralisia, convulsões e até mesmo morte em humanos. Para piorar a situação, a neurotoxina não só é até 1.200 vezes mais venenosa do que cianeto, mas também é tão abundante no peixe baiacu que apenas um tem a capacidade de matar até 30 humanos adultos. Quando você considera que não há antídoto para uma neurotoxina de baiacu, torna-se claro que eles devem provavelmente ser evitados. Curiosamente, no entanto, há uma iguaria japonesa conhecida como fugu que transforma o baiacu em um prato delicioso. Tendo sido comido pelos japoneses há mais de 2.000 anos, o fugu é um pilar na cultura japonesa. No entanto, nos últimos anos, tem sido fortemente regulado pelo Estado. Desde 1958, os chefes têm que obter uma licença para preparar fugu. Isso envolve primeiro completar 2 anos de aprendizagem sob um chefe fugu certificado e, em seguida, realizar um exame. As 2 primeiras horas do exame são escritas, mas depois há um componente de identificação de fugu de 3 minutos e um componente de preparação de fugu de 20 minutos. No entanto, considerando que apenas cerca de 35% dos candidatos são aprovados, a licença certamente não é fácil de obter. Independentemente disso, mesmo que esses chefes sejam altamente treinados, você estaria, sem dúvida, correndo um risco muito grande se optar por consumir um baiacu. Número 3. Peixe-leão. Enquanto os vibrantes padrões de cores brilhantes e a interessante forma de um peixe-leão podem torná-los um dos peixes mais bonitos desta lista, isso certamente não os torna menos perigosos. Vindos dos oceanos Pacífico e Índico, existem 12 espécies de peixes-leão, todos os quais se banqueteiam com camarão e peixes menores. No entanto, quando ameaçados, eles farão uso dos espinhos venenosos que têm nas costas, pelvis e parte inferior. Sendo preenchidos com toxina, ser picado com tais espinhos pode causar dor intensa e sudorese e, em casos extremos,
desconforto respiratório e paralisia em humanos. Felizmente, há uma cura bastante simples para os ataques de peixes-leão. Basta remover os espinhos e mergulhar a ferida em água quente para ajudar a quebrar as toxinas. Se esse tratamento for realizado, a dor da picada normalmente diminui após 1 ou 2 dias. No entanto, se não for tratada a tempo, a eficácia do tratamento é muito menor. No entanto, o que torna o peixe-leão ainda mais preocupante é que eles são uma espécie invasora, aparecendo em densidades de mais de 350 peixes por hectare em alguns recifes. Eles se espalharam por todo o leste do litoral e o Mediterrâneo. Isso é problemático porque eles não têm predadores fora do Indo-Pacífico e também têm um apetite voraz. Mais notavelmente, dizimaram cerca de 65 a 95% dos pequenos peixes de recifes endêmicos nas Bahamas em apenas 30 anos. Como resultado, podemos esperar problemas em relação a esses peixes se continuarem a aumentar a sua superpopulação e se uma solução não for abordada em breve. Número 2. Candiru. Encontrado nas profundezas da Amazônia, o candiru é um peixe que é muito pequeno, mas incrivelmente poderoso, medindo cerca de 17 centímetros de comprimento e sendo de cor clara. É muito difícil de detectar e é comumente conhecido como peixe vampiro, devido à sua tendência a nadar nas guelras de peixes menores e viver deles como um parasita. No entanto, os relatos sobre o assunto são incertos. Há um pouco de evidência anedótica que sugere que os candiros têm como alvo os humanos, em particular. Os relatórios especificam que o candiro tem uma tendência a nadar para as partes íntimas humanas, sendo as uretras o local mais comum de ataque. Disse que, uma vez lá, eles se prendem em suas paredes com seus espinhos, indo mais fundo neles se você tentar puxar um fora. Como resultado, enquanto alguns sugeriram remédios, existem muitas histórias que sugerem apenas cortar o peixe a fim de aliviar-se da dor. Felizmente, no entanto, as evidências reais que atestam ataques de candiro permanecem limitadas. Na verdade, muitos cientistas hoje acreditam que estas eram apenas histórias sensacionalistas e que se um candiru fosse nadar para dentro de suas partes íntimas, seria completamente por acaso, pois eles não sobreviveriam por muito tempo dentro dela. Independentemente disso, ainda sugerimos ficar longe das águas turvas da Amazônia, apenas por precaução. Afinal, você nunca sabe se um candiru cruel fará de você o próximo alvo. Número 1. O grande tubarão branco. Embora os tubarões brancos não sejam tão perigosos quanto nos filmes como Tubarão e Sharknado fazem parecer, eles definitivamente ainda são um dos animais mais perigosos dos oceanos. Medindo até 6 metros e normalmente pesando mais de 2,5 toneladas, é bem claro que o tubarão branco é enorme. Sem surpresa, ele usa sua força e seus 300 dentes serrilhados a seu favor, atacando presas como leões marinhos, focas, pequenas baleias e tartarugas marinhas. No entanto, acontece que, às vezes, os humanos também entram no cardápio, e mesmo os tubarões não gostando do gosto dos humanos, eles muitas vezes os confundem com focas. No entanto, depois que eles dão uma mordida e percebem seu erro, em geral, nadam para longe. Infelizmente, isso é bastante preocupante, pois até mesmo uma mordida é suficiente para mutilar ou até matar um ser humano. No entanto, ocorrem apenas cerca de 30 a 35 ataques de tubarões brancos que ocorrem por ano. As chances de você ficar cara a cara com um são bastante baixas. Como resultado, se analisarmos os números, parece que são os tubarões que devem ter medo de nós. Isso porque, se incluirmos todos os tipos de tubarões, os humanos matam um total de 100 milhões deles todos os anos. Ou seja, entre 6,5% a 8% do total da sua população. A principal razão para esse abate de tubarão é a demanda por suas barbatanas para muitos países asiáticos, onde é uma iguaria tão cara que apenas uma tigela dela pode custar mais de $100. Como resultado, esforços de conservação estão sendo feitos em todo o mundo para garantir que esses tubarões permaneçam em nossos oceanos e fiquem fora do nosso cardápio. Muito obrigado por estar conosco nesse vídeo e por assistir até aqui. Deixe nos comentários qual desses peixes você achou que era o mais perigoso e se, na sua opinião, faltou algum peixe. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar um like,
se inscrever e apertar o sino de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima!